recebendo aqui nos estúdios o William e também o Fabrício, para a gente estar falando sobre o Maio Laranja e suas ações aqui no município. Bom dia, William, seja bem-vindo à programação. Bom dia, Thiago, bom dia a todos aos ouvintes que acompanham a Terra Brasil. Bom dia, Fabrício, tudo bem? Seja bem-vindo à programação da Rádio Terra Brasil. Bom dia, Thiago, e bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar um pouco sobre o Maio Laranja e suas ações voltadas ao combate, da sexualidade em crianças e adolescentes, também o abuso. Primeiramente, eu quero saber o que é, para ficar bem explicado para a população, o que é o Maio Laranja e também qual o seu objetivo. Então, Thiago, o Maio Laranja vem no dia 18 de maio, porque ele é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data ela foi escolhida devido ao caso Araceli, que foi em 1973, onde uma menina de 8 anos ela foi raptada, estuprada e morta por rapazes de classe média daquele município. Foi um caso bárbaro que chocou o Brasil naquela época, e desde então essa data faz alusão a esse Dia Nacional de Combate. E o principal objetivo é alertar a população. Não só alertar, mas também garantir a proteção das crianças e adolescentes. Que elas tenham um ambiente seguro para o desenvolvimento, livre dessas questões que afetam os direitos delas. William, aqui no município de Terra Roxa, como é que é essa situação? Acontece, não acontece, acontece bastante? Porque muitas vezes a gente sabe que esse tipo de crime, esse tipo de notícia, ele não é divulgado, ele não aparece tanto como um assalto, como uma pressão, mas acontece esse tipo de crime aqui em Terra Roxa, William? Olha, Thiago, infelizmente acontece muito. Desde quando eu trabalhei no Conselho Tutelar, de 2012 para cá, a gente vê que os casos sempre ocorrem. É lógico que a gente pegou dados de 2022 para cá e, graças a Deus, os números vêm diminuindo, mas ainda não acabaram. E é por isso que é importante essa campanha do Maio Laranja, justamente para a gente conscientizar a população e, de uma forma, sensibilizar a todos, que hoje, assim como preconiza o Estatuto, é dever de todos cuidar de zelar das crianças e adolescentes. Então a gente vem nesse intuito, o município de Terra Roxa é bastante engajado nessas campanhas, a nossa equipe técnica, os servidores públicos, seja na área da saúde, da assistência, da educação, de forma intersetorializada, eles trabalham bastante para combater esse mal que assola a nossa sociedade. Agora, quais são os sintomas? Os sintomas não seriam bem sintomas, seriam sinais, na verdade, que a criança dá quando está aí sendo abusada? Então, Thiago, não necessariamente a gente pensa só no abuso sexual. Nós temos vários tipos de violência, que ela pode ser principalmente também psicológica, física, que acontece de uma forma ainda mais velada. A criança, geralmente, quando ela está apresentando sinais, é porque já tem algo muito grave acontecendo. E esses sinais, muitas vezes, é difícil de perceber. É muito comum reconhecer na escola, porque é o ambiente onde o professor está mais tempo com o aluno. Então, são 4 horas, às vezes agora período integral, período maior, que o professor está lidando com aquele aluno, então ele conhece melhor os comportamentos dele. Só que, geralmente, são comportamentos assim, mudança de comportamento brusca, irritabilidade, tristeza, aquela criança deixa de ter certas alegrias, de fazer coisas que ela gostava, ou às vezes ela começa também a agredir outros colegas, ou até se ela estiver sofrendo algum tipo de violência sexual, essa coisa sexual fica mais aflorada, porque ela já passa a conhecer, mesmo não dando período de desenvolvimento para isso. Então, assim, às vezes são pequenos sinais, e muitas não verbalizam diretamente, precisa investigar, porque elas não sabem nem o que está acontecendo com elas, principalmente quando as crianças são menores. Quando são ainda adolescentes, é um pouco mais fácil de vir a verbalização, porque eles já conhecem.
Agora, as crianças pequenas, igual no caso da Araceli, que foi uma menina de 8 anos, e é muito comum isso, crianças de 4, 5, 6 anos sofrerem violência, já é mais difícil de a gente descobrir. Fabrício, ou William, né? Então, pegando a tua fala, Fabrício, é muito importante, então, essa junção de forças, digamos assim, para combater. Você disse aí que, né, muitas vezes os sinais são notados em escolas por um período, né, que o professor fica com o aluno, ou até mesmo, acredito que em casa, com os pais, seja mais difícil da criança se abrir, né, no caso do mais velho, digamos assim, do adolescente. Então é importante essa participação das igrejas, das escolas, junto nessa campanha, porque muitas vezes a criança ela se abre com um professor, mas não se abre com o pai e com a mãe, ou se abre com o pastor, não se abre. Então é importante a participação de todos nessa campanha. Vejamos, Tiago, tem uma questão aí bem importante de colocar. A maioria das violências contra a criança acontecem dentro de casa. E é com os próprios pais, na sua grande maioria. Então, muitas vezes, falar com o pai e a mãe, é eles que estão promovendo esse tipo de violência. E aí é um problema maior. Então, assim, primeiro nós temos que identificar os tipos de violência que nós temos. A intrafamiliar ainda é a pior, a que mais acontece, que é esses casos de violência das crianças e adolescentes que sofrem com pais ou responsáveis, padrasto, madrasta, pai, mãe, avô, tio, que são pessoas da família, que convivem diariamente com ele. E aí depois a gente vai ter os outros casos, que são os outros crimes, como exploração sexual comercial, né, de crianças e adolescentes, a pornografia infantil, tráfico de crianças, né, e agora também um grande problema que a gente está tendo com esse mundo digital é a violência que ela acontece online, na internet. Tem muitos casos, hoje a gente já está vendo várias séries, filmes aí que retratam sobre isso, mas está bem preocupante. Tem grupos de adolescentes que causam violência pela internet, eles combinam tipos de violência para realizarem entre si, entre outras pessoas, bullying, e assim, crimes pesados, bárbaros, que a gente não esperava que acontecesse entre essa comunidade. E a adolescência, como exige muito essa coisa de grupo, de estarem juntos, então esses crimes estão cada vez pior. E aí é onde que entra também das políticas públicas para intervir nisso, porque agora essa questão do online é um novo problema que está gerando um desafio para nós. E ontem eu estava com o Dr. Taylor, promotor de justiça de Palotina, ele comentava em relação justamente a isso, né, as redes sociais. Hoje os pais muitas vezes para, entre aspas, né, se livrar do filho, aí ter o tempo para ele mexer no celular, ele dá o celular para o filho, e tem as redes sociais, como o próprio promotor disse, o Instagram, ele é uma plataforma mais fechada, né, que não acontece tanto dentro, mas dentro do Facebook, e o principal, onde as crianças estão hoje, que é o TikTok, tem muito perfil fake, se passando por crianças, para estar chegando até essas crianças, né? Essas questões das redes sociais é um problema sério, e os pais eles têm que ficar em cima dessa situação, porque a rede social, ela diariamente tem informações, e as crianças elas não sabem filtrar o que é bom e o que é ruim. Então é por isso a importância dos pais, dos responsáveis, estar sempre de olho nos tablets, celulares, ver o que o filho olha ali no celular, e não deixar bastante tempo com o celular na mão, porque isso vai perdendo o desenvolvimento da criança. Então a gente orienta os pais aí a ter um cuidado, uma cautela maior nessa parte. Agora, William, de que forma a sociedade no geral, quando eu digo no geral, a população, ela pode estar contribuindo para evitar esse tipo de crime? Olha, Thiago, hoje a gente tem vários disque de denúncia. Tem um disque 100, né, é quando a pessoa quer relatar uma situação e quer ficar no anonimato. Então tem o Disque 100, que é uma plataforma do governo federal. A gente também tem as delegacias locais aqui no município, 190, o Conselho Tutelar também, que é um dos principais
na porta de entrada dessas demandas, né? Faz um trabalho excepcional também, junto às famílias, crianças, e além de saúde, educação, todos os órgãos públicos que podem atender crianças nessa situação. Mais uma vez, frisando, então, que é preciso unir forças. Isso é muito importante, unir forças. Até ontem tivemos um podcast também, na professora Ana Maria, e a gente enfatizou bastante isso, né? A importância da população, da sociedade civil, das entidades, igreja, todos têm que estar engajados nessa luta. Porque assim, as crianças são prioridades, como diz a nossa Constituição, o Estatuto. A gente tem que cuidar dela. William, acredita que a porta, né, de entrada aí para a denúncia, tirando o Disque 100, né, que muita gente ainda tem aquele receio de estar usando, a porta de entrada seria o Conselho Tutelar? Porque a Polícia Militar, ela vai lá atuar no caso se houver uma prisão, né? A civil, investigação. Mas quem vai estar ali com a criança, quem vai estar escutando, quem vai estar trabalhando com a criança, é o Conselho Tutelar. Isso, Thiago. Em 2017 foi criada a lei da escuta especializada. E essa escuta especializada, ela vem no sentido da criança, ela se sentir de forma voluntária a contar essa situação para a pessoa de sua confiança. Então, hoje os professores são os principais portas de entrada hoje, porque as crianças têm bastante afinidade com o professor, com o pessoal dentro do grupo escolar. Então, assim, a revelação espontânea é aquela forma de que a criança ela pode chegar a pessoa de sua confiança, ela pode ser eu ou qualquer pessoa, às vezes uma pessoa passando na rua, aconteceu isso comigo, e você vai ser o quê? O interlocutor dela, né? Aí nessa situação você vai acionar o Conselho Tutelar, vai comunicar o fato ao Conselho, porque ele vai saber, após essa situação, a tomar medidas de proteção, né? Que é os encaminhamentos, desde atendimento psicológico, para saúde mental, com educação. Então, eles sabem já fazer todo esse direcionamento para a rede de proteção aqui no município. Fabrício, mais uma vez frisando, então, o William comentou agora novamente, a escola tem um papel muito importante em toda essa situação, né? Sim, a escola sim. Só que pensando em portas de entrada, como que você até trouxe, Thiago, ele é uma porta de entrada, mas não é a única. Não, todos sim. Podem ser. Uhum. Né? E qualquer instituição. Pode ser desde a própria igreja até o Conselho Tutelar. Então, nas instituições públicas, principalmente, qualquer uma. Porque, às vezes, isso vai aparecer em outros locais. O que é mais comum para nós, das denúncias que vêm, é a escola. É a porta de entrada principal hoje em dia, além do Conselho Tutelar. Quando eu digo Conselho Tutelar, é antes de chegar na promotoria, né? Ah, sim. Entendeu? É o primeiro acesso. Isso, porque a polícia Militar, ela vai lá para prender, né? Flagrante e tal. A Polícia Civil, da mesma forma, vai atuar, mas antes da promotoria, que vai conversar, que vai entender, é o Conselho, né? Sim, e aí a gente tem casos diferentes, Thiago. Por exemplo, tem aqueles que sofreram algum tipo de violação de direito, né, ali no flagrante, né, em poucas horas, e temos aqueles casos que ela já vem sofrendo algum tipo de violência a longo prazo, né, e que está totalmente velada. Esses casos são mais complexos, porque hoje, dentro da lei, nós damos garantia de que a fala da criança ela é seguida como uma verdade. Então, se a criança diz que o pai, o padrasto, o avô ou a mãe, alguém fez algum tipo de abuso com ela, isso é levado como uma verdade a ser investigado. Então, a voz da criança, ela é escutada. E aí, parte-se, né, de todo um processo para descobrir essa situação a partir do relato da criança. Então, assim, a gente tem hoje a escuta especializada, que é feita por profissionais habilitados para isso, e além de que o conselho vai dar os segmentos com
processual mesmo da situação, e cada caso vai ser de uma forma. Tem diversas formas, né, Fabrício? Tem o abuso, tem a exploração e tem... A gente tem a questão do abuso, né, e a exploração sexual. E não só sexual, mas também pode ser física, psicológica, a própria negligência. Hoje, o maior caso de violência contra criança e adolescente é a negligência. O que é negligência? É deixar de lado, atrapalhar o desenvolvimento natural dessa criança devido à falta de cuidado, à falta de assistir, a falta, por exemplo, de ir para a escola, de garantir uma alimentação saudável, de garantir que ela fique num ambiente seguro. Então, isso são formas de negligenciar o desenvolvimento, que é a maior causa hoje até de afastamento da família com a criança. Agora, o William ou o Fabrício, eu não sei qual vai conseguir responder. Eu fiz essa pergunta ontem ao promotor. Existe, no caso da Maria da Penha, muitas vezes a mulher ela é agredida, a polícia vai, atua, o cidadão prende, e questão de minutos a mulher está lá na delegacia pedindo para liberar o marido ou, né, o companheiro. No caso da exploração sexual infantil, tem casos, vamos supor que foi o vô que abusou da neta, enfim, que a família vai lá e fala, não, deixa quieto, não compensa mexer, ele é velho, já é de idade, tem disso? Então, Thiago, a gente precisa entender o seguinte, crianças são pessoas em desenvolvimento, e pela própria lei penal, trata-se de uma representação incondicionada. Então, assim, não depende de representação da criança. Ao contrário da questão da Maria da Penha. Então, assim, a criança, ela trata-se de uma ação penal pública incondicionada. Então, assim, ela não precisa... Mesmo que a família vá lá e fale, não compensa mexer... O que deve se levar em consideração é o relato da criança. Entendi. E a partir de depois, posteriormente, será melhor averiguado em sede judicial, né? Entendi. Fabrício, e agora, a criança sofreu o abuso, né? Sofreu todo aquele processo. E o que fazer? Tratamento. Qual é o tratamento psicológico para esse tipo de situação? O que é passado para a criança? O que é tratado com essa criança? Veja, Thiago, quando já acontece um ato de violação de direitos desses, a gente já tem aí, a criança vai apresentar, muito provavelmente, vários traços de traumas, de mudanças de comportamento, e que podem ser a curto prazo, mas também a longo prazo. A gente sabe, como adulto, que tudo gera algum trauma, fica alguma coisa da infância na nossa vida. Imagine quando sofre esses tipos de violência. Então, a coisa fica ainda pior. O tratamento imediato, que até no poder público a gente oferece, é tratamento psicológico, fora o acompanhamento de rede, que daí envolve equipe de saúde, da própria escola, da própria assistência social, quando necessária, que vai fazer o acompanhamento de toda a dinâmica dessa criança, para manter a integridade dela. Mas eu digo, como psicólogo, que o tratamento psicológico é um dos mais importantes, porque a gente não consegue apagar o que aconteceu, mas nós temos que tentar minimizar os impactos que isso vai gerar. Então, esse é o nosso papel principal nessa situação. William, durante todo esse mês, diversas ações estarão sendo realizadas aqui no município de Terra Roxa. Isso, Thiago, bem lembrado. A gente tem a cronograma do mês aqui de maio, e estarei falando aqui. A gente deu início do mês de maio com a confecção de 2.000 cartilhas, que posteriormente serão distribuídas para os alunos da rede municipal. Lógico, isso será feito junto com a equipe pedagógica, que vão passar para esses alunos a temática. Agora, hoje será instalado na entrada da cidade o outdoor, em alusão ao 18 de maio, Maio Laranja. Dia 10 também será realizado
em parceria com a CIATRO, Conselho da Comunidade, Prefeitura Municipal, é a colagem de cartazes nos comércios aqui do município. E no dia 16 será feito também uma passeata em alusão ao Maio Laranja, que será a partir das 8 horas em frente à Prefeitura. Daí terá o apoio da equipe da fanfarra, as crianças da rede municipal, além da rede de proteção, professores, servidores, que estarão participando dessa campanha. E é importante também a participação da população para até ficar por dentro do assunto, né, William? Sim, Thiago, isso é muito importante, porque a gente precisa da população. Todos temos que estar engajados nessa luta. William, obrigado pela participação. Vou deixar um espaço aqui para você fazer as suas considerações finais. Quero agradecer, Thiago, pela oportunidade, pelo espaço aqui cedido. Também agradecer ao prefeito Ivan pela confiança, pela dedicação que tem demonstrado a assistente social, em especial as crianças e adolescentes, né, que promove através da capacitação aos servidores, para justamente a gente poder atender de forma com maior qualidade a população aqui no município. Então, a Silvana e o Ivan sempre estão bastante engajados e prontos para atender a população como ela mesma. Fabrício, obrigado pela participação, suas considerações finais. Obrigado, Thiago, obrigado a todos os ouvintes por estar aqui nesse momento. Quero deixar a mensagem de que todos nós devemos ser a rede de proteção, né? Todos nós, não importa, mas eu não tenho filho, eu não convivo com criança, mas um vizinho tem, né, algum familiar tem, todos estejam observando, sempre atento, porque pode ser que você perceba alguma coisa. E aí é importante também a denúncia, entender que a denúncia significa que vai ser averiguado os fatos, ninguém vai ser interditado de imediato, ainda mais quando uma situação é velada, isso vai ser muito bem observado e analisado, e que a gente precisa desses olhares constantemente, todos os dias, de toda a população, para combatermos esses tipos de crime que acontecem dentro de casa e estão tão velados hoje em dia. Agradeço imensamente pela participação, de estar aqui, e que falar sobre esse tema que é tão importante, uma campanha que a gente tem que estar aí sempre, continuamente, todo ano, falando sobre, para cada dia mais termos menos situações aqui no nosso município. Eu já passei do meu tempo aqui, mas eu preciso comentar, já até passei a palavra para ti, no caso de dúvida, denuncie, né? Sim. No caso de dúvida, procure algum... Se não quer ir no Conselho Tutelar, procura nós lá no CRAS, né, na própria assistência social, ali na Secretaria da Família, procure algum professor da escola, procure enfermeiro, técnico de enfermagem, até o ACS, né, que faz a visita em casa. Qualquer um é porta de entrada. Então, se está com dúvida, vá conversar com nós. Ali, por exemplo, no CRAS, na assistência, a gente tem psicólogos ali para atendimento, então pode ir lá tirar dúvidas. A gente vai fazer toda a investigação da melhor forma possível.